Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Pod Talks. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção e combate ao suicídio. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que de HIV, malária, câncer de mama ou guerras e homicídios. Além do transtorno bipolar e dependência química, a depressão é um dos principais fatores que podem levar ao suicídio. E para falar destes grandes vilões como depressão, ansiedade, frustração, vamos receber aqui hoje a psicóloga Érica Wod. Vem para cá, Érica! Érica, muito obrigado por você estar aqui conosco, falando sobre essa temática que é tão importante e a gente fazendo a nossa parte, né, engajando o programa e nos engajando nessa campanha tão relevante para a sociedade que é o Setembro Amarelo. Obrigado mesmo, Érica. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Imagina. De estar falando tanta coisa importante para as pessoas, né? Então... Com certeza, com certeza. Cada um fazendo a sua parte. Acho que a gente já abre com o mote da campanha, né? Se precisar de ajuda, peça. Claro, sempre. É muito importante. Muito importante falar. Érica, para a gente contextualizar, então, a história no programa, você é psicóloga de formação. Isso. E qual a sua linha? Que linha principal você segue? Eu fiz formação em TCC. TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Fiz formação em esquemas. E essas terapias trabalham com pensamentos, emoções, comportamentos e necessidades emocionais em geral. Sim, e tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar aqui hoje, principalmente esses vilões que eu falei ali no começo. Sim. E acho que um dos grandes males da atualidade, um mal que me atinge, né, me aflige, isso com certeza, é a ansiedade. Então vamos falar desse vilãozinho aí. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção comum, né, no ser humano. Ela é muito importante porque nos serve para alertar contra perigos, contra coisas ruins que podem acontecer. Mas quando ela fica muito intensa, ela atinge muito o emocional da pessoa e o físico também. E pode tornar a vida da pessoa um verdadeiro inferno. A verdade é essa. Ansiedade tem idade? Não, a gente pode ter uma criança ansiosa. Uma criança ansiosa já? Sim. Isso tem a ver com os eletrônicos? Pode ter a ver com os eletrônicos, pode ter a ver com o ambiente familiar, com a maneira que os pais tratam essa criança. Sim. Pode ter a ver com bullying na escola. Tem vários fatores que levam à ansiedade. Que levam a a ansiedade. E como é a mente de uma pessoa ansiosa? Pois é, na nossa mente, os pensamentos, eles pipocam o tempo inteiro na nossa cabeça. Sim. E esses pensamentos, às vezes, são negativos. Mas, na cabeça de uma pessoa ansiosa, esses pensamentos, eles são muito mais fortes e muito mais negativos e fazem com que a pessoa fique em alerta o tempo inteiro contra perigos. Geralmente essa pessoa fica muito preocupada, ela se preocupa muito com o futuro, um futuro negativo, e faz com que ela fique muito tensa o tempo inteiro, emocionalmente abalada e fisicamente também. Ela é incapaz de viver o presente? Ela não é que ela é incapaz de viver o presente, ela fica muito ligada no futuro. Ela raramente consegue se conectar com o presente. E ela fica preocupada com o futuro de coisas ruins que podem vir a acontecer. Então, a mente fica o tempo inteiro procurando sinais. Por exemplo, a pessoa ansiosa, ela pega aqueles pensamentos todos que estão vindo na cabeça, ela pensa um pensamento, ela catastrofiza esse pensamento, ela tenta controlar, fazer de tudo para aquilo, se acontecer, ela tenha controle, e ela também evita situações onde ela vai ter que viver
aquilo. Então, é um processo muito desgastante para ela, porque o tempo inteiro ela está pensando pensamentos negativos e acredita que aqueles pensamentos são verdades absolutas e vão acontecer. Então, ela começa a projetar futuros possíveis, cenários possíveis que poderiam levar àquele, né, resultado ruim, catastrófico. Isso, então ela começa a pensar em futuros ruins e, além de pensar em futuros ruins, ela catastrofiza aquilo como se ela não tivesse condições para enfrentar aquilo. Então ela subestima a capacidade dela de enfrentamento. E como é isso no ambiente familiar? Vamos imaginar um marido e mulher com filhos. Se um dos indivíduos, né, tem essa característica tão forte de ansiedade, isso acaba abalando também a família. Muitas pessoas até escondem, né? Chegam a querer esconder. Porque elas não querem passar isso para a família. Sim. Mas abala no sentido de, eu vou levar meu filho para a escola e quando eu estiver indo vai vir um ônibus e vai atropelar a gente. Então meu filho hoje não vai na escola. Então ela começa a evitar situações onde ela acha que é de risco. Entendi. E aí o marido percebe, as pessoas percebem, porque ela, por exemplo, evita de ir ao médico, por exemplo, porque ela pensa que no médico ele vai descobrir uma doença muito grave e que ela vai morrer. Já ouvi várias vezes isso. Não vou ao médico, não vou fazer exame, porque quem procura acha, se eu não fizer exame, isso está lá quietinho. Já ouvi várias vezes isso. Mas na cabeça da pessoa ansiosa, isso é muito forte. Sim. E é muito desgastante. Sim, sim. E o que pode causar essa ansiedade? Tem alguma coisa que determina, eu quero dizer, um fato gerador? Tem vários fatores geradores de ansiedade. Tem os traumas, né? Abuso. Traumas, então, sim. Acidentes, perdas. Quando os familiares, os cuidadores tratam essa pessoa com muita proteção e ela cresce acreditando que ela não é capaz de enfrentar situações. Eric, então a gente está entrando aqui numa seara que é super importante para os pais. Pais super protetores estão ou podem estar gerando crianças ansiosas, adultos ansiosos. Podem, porque a pessoa talvez possa crescer pensando que ela não é capaz de enfrentar algumas situações e quando ela precisa enfrentar as situações, a ansiedade ativa fortemente, porque ela não acredita que ela é capaz. Outra situação é quando tem os pais muito punitivos e essa pessoa cresce acreditando que ela não é boa o suficiente. Então, por exemplo, quando ela vai enfrentar uma entrevista, um trabalho, ela pode ficar ansiosa, né? Mas é uma ansiedade além da conta, porque geralmente a gente fica ansioso mesmo quando vai enfrentar algum desafio. Algo novo. Mas essa ansiedade às vezes até vira pânico, porque a pessoa não acredita que ela é boa o suficiente, e aí fica muito ansiosa para aquilo e não consegue realizar. A ansiedade, quando ela não está normal, né, quando ela está intensa, ela faz com que a pessoa se paralise. Então ela também, por mais que ela tenha uma característica de criar uma camada protetiva para determinadas situações, ela, quando em excesso, ela acaba paralisando a pessoa. Isso. A nossa mente, ela sempre está enviando pensamentos para nos proteger. Mas, às vezes, a mente, ela vai contra a gente, porque ela quer tanto nos proteger. Então, por exemplo, a mente não quer que você sinta vergonha, medo. Então, o que ela faz? Ela começa a enviar pensamentos para você para que você não tenha que enfrentar aquilo. E você, às vezes, os pensamentos são tão intensos que você evita de enfrentar aquela situação. Uma defesa, você já bloqueia aquela situação, você não quer enfrentar. Isso, e esses pensamentos, você vai se fusionando com ele
E quando você se fusiona, você acredita que aquilo é verdade, e aí vem os sintomas de ansiedade. Você chega a acreditar, você quer dizer, você Acredito. constrói uma realidade paralela e você assume aquilo como verdade. Como verdade. A pessoa sente, e às vezes ela acha que o que ela sente é aquilo que vai acontecer. Então isso tem até um nome, chama raciocínio emocional. É um pensamento disfuncional. Porque a pessoa sente aquela situação, aquela emoção, aquele medo, e ela acha que esse medo vai ser real, o fato vai acontecer. E ela acredita muito nisso. A ansiedade, ela pode levar a um processo de depressão? Pode levar a um processo de depressão, porque a pessoa fica tão desgastada, porque isso é o dia todo dia. E ela fica tão desgastada que ela perde o prazer de viver. Ela perde a vontade de sair, ela perde a vontade de estar com pessoas. Ela, às vezes, não dorme direito. Isso é diferente de fobia social. A fobia social é um tipo de ansiedade. É um tipo de ansiedade? Tem vários tipos de ansiedade, acho que uns 6 tipos de ansiedade. Tem a fobia social, tem o pânico, tem a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Tem vários tipos de ansiedade. De ansiedade. Isso. Mas uma das características da depressão é que realmente a pessoa começa a se afastar Fica desgastada, dos grupos. E sem prazer, né? Sem prazer. Sem prazer. E aí leva à depressão. Então, a ansiedade, ela quando está muito intensa, ela pode levar a pessoa a ficar deprimida. Sim. Tem não sei se você já viu, mas frequentemente o Instagram ele oferece um vídeo em que mostra 2 amigos já, né, senhores maduros em um estádio de futebol. Então mostra uma rotina, e eles sempre frequentam juntos, sentam juntos na mesma cadeira assistindo a um jogo de futebol. Um é completamente eufórico, sacode o outro, e o outro é mais contido, é mais na dele, tá ali assistindo o jogo, e isso se repete, né? Essa cena se repete mais 5 vezes, quer dizer, como se eles tivessem ido a 5 jogos diferentes, e um amigo sempre eufórico e o outro mais introspectivo. E no final, a chamada mesmo do episódio aparece o amigo introspectivo indo sozinho ao estádio e colocando uma echarpe do amigo eufórico ao lado, representando esse amigo que partiu, que se suicidou. Então, a moral é um inimigo silencioso por muitas vezes. Todo mundo que assistia aquele comercial achava, puta, o cara que tá ali quietinho é o depressivo, mas não, era o que estava mascarando com a euforia. Isso acontece realmente? Acontece. Às vezes a pessoa está deprimida e não significa que ela não esteja frequentando os ambientes normais da sociedade. Ela pode frequentar os lugares sociais da mesma forma, mas uma característica grande da pessoa depressiva é que ela fica sem esperança. Então, por exemplo, a pessoa depressiva, ela tem uma visão de eu muito negativa. Então ela se acha um fracasso, muitas vezes ela se acha não digna de ser amada, ela se acha sem valor. Ela tem uma visão dos outros, que os outros são muito melhores do que ela. Então aí entra também a comparação, né? Então ela se compara muito com o outro, não olha a sua evolução, mas sempre o outro é melhor do que ela. E ela tem uma visão de futuro muito ruim. Então ela fica sem esperança. Então ela não tem uma esperança de que ela vai ter um futuro legal. E o suicídio, ele também tem esse sintoma muito grave, que é a falta de esperança, é a desesperança, que isso faz com que a pessoa tente suicídio. E a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes as pessoas dão sinais. A gente que não consegue se conectar com isso e perceber que teve alguns sinais aqui e ali. E quando isso acontece, isso gera para a gente um desconforto muito grande, porque a gente começa a lembrar um pouco daqueles sinais
e que a gente não deu muita importância para isso. Exato. A gente às vezes não dá importância porque a vida está corrida, a gente se preocupa com a gente mesmo, a maioria das vezes, né? E a gente não percebe alguns sinais que a pessoa dá. E chegou a hora do nosso patrocinador, a Olus. Nesse quadro, pergunto para o meu convidado, Érica. Aproveitando que a gente está falando de Setembro Amarelo, passando mensagens tão importantes para a audiência do programa, é natural que, eventualmente, todos nós enfrentemos situações de frustrações. Érica, hoje, madura, pensando, né, nesses eventuais cenários de frustrações que você viveu ao longo da tua vida, o que você diria, né, o que você passaria de dica de como enfrentar de forma mais suave esses momentos? Talvez aceitar mais meus erros sem me punir, me acolher, entender que a gente aprende com os erros e que é caminhando que se faz o caminho. Fantástico! Eleve a experiência do seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Agora, você estava comentando em relação à depressão. A depressão ela pode ser desenvolvida, e eu vou chamar, da minha forma leiga, autodesenvolvida, mas ela também pode ter fatores externos, que a gente fala muito aqui sobre a questão da mulher, a questão da equidade, de relacionamentos abusivos, né? Então, um relacionamento abusivo, quer dizer, diariamente, constantemente, alguém diminuindo uma outra Claro. pessoa, isso pode levar realmente a um quadro de depressão. Pode levar à depressão. A depressão não é só emocional. Quando a pessoa está deprimida, falta um elemento químico no cérebro, que é a serotonina, a dopamina. Então, é como se você te enxergasse e com o tempo você parasse de enxergar, você vai precisar usar o óculos. A depressão é da mesma forma. A pessoa, às vezes, ela não quer procurar um médico para ser medicada, mas talvez, dependendo do grau da depressão, ela não vai conseguir tratar somente com um psicólogo, com a parte só emocional, porque ela precisa desse elemento químico no corpo. Sim. Então, tem vários fatores que podem levar à depressão. Tem, por exemplo, fatores de traumas que podem levar. Sim. Fatores como a pessoa, às vezes, ela não acredita no potencial dela. Ela teve ambientes onde os cuidadores fizeram ela acreditar que ela não é boa o suficiente. Que ela era menos. Que ela é menos. E, às vezes, os cuidadores, eles fazem a gente acreditar que a gente não é digno de amor, que a gente não é digno de valor. Mas, muitas vezes, esses cuidadores falharam em nos dar amor, falharam em nos dar valor, e a gente cresce acreditando nisso. Mas não significa que a gente não seja digno de amor e digno de valor. Sim, sem dúvida. E a pessoa, quando ela está deprimida, o eu dela é muito enfraquecido nesse sentido, porque ela não consegue se ver como uma pessoa digna de valor, digna de amor. Ela se sente desamparada e ela não consegue ver um futuro. Você comenta muito sobre os cuidadores, mas isso é algo que pode ser desenvolvido também no ambiente de trabalho. Você ter um chefe, né, assediador, isso pode fazer com que a pessoa passe a desacreditar em seu potencial também, né? Pode fazer, mas
isso é muito estrutural, né? Tá. Você está num ambiente ruim, né? Onde seu chefe está abusando de você emocionalmente. Isso pode te dar um desgaste, um estresse tremendo, que você possa ficar com depressão. Mas a depressão, ela não vem só desses fatores. Ela vem muito do que você acredita ser, como que você acredita ser, como é o seu eu. Com a sua autoimagem, como você se Autoimagem. enxerga no espelho. Exatamente. Eu no espelho. E como é que eu consigo identificar em mim e no próximo sinais de depressão? A pessoa, quando está deprimida, ela não tem vontade de fazer as atividades dela do dia a dia. Essa pessoa, talvez ela durma muito, ou talvez ela não esteja dormindo nada. Ela não tem prazer de sair, se relacionar, contactar com pessoas. Às vezes ela pode estar comendo muito, ou às vezes ela pode não comer nada. Ela fica sem prazer total, sem vontade de olhar para o futuro. Ela não consegue ter um olhar para o futuro de uma maneira legal. Ela se vê sempre muito mal, muito fracassada, muito ruim. Então, a pessoa que está do lado dela ou ela própria, ela pode perceber esses sinais. Eu, pai, mãe, se consigo identificar algo no meu filho, minha filha, que é mais recomendado a fazer? Eu penso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você tem uma casa tão bonita, você tem os amigos, você estuda numa escola linda, por que você está assim? Não tem motivo. Então, isso não resolve nada para ninguém, né? Então, eu chegar para você e falar assim, nossa, mas você tem um trabalho tão bom, por que você está triste? Você não deveria estar assim. Mas isso não resolve. O que resolve é o pai, a mãe ou as pessoas em geral ouvir, entender a pessoa sem julgar e orientar para que ela procure ajuda, para que ela procure um profissional que possa ajudar. Mesmo. Agora, a gente está conversando sobre vários, né, fatores que podem levar à depressão. Eric, se você quiser água também, fica à vontade. Tá. Obrigada. Autocrítica, né? Pessoas extremamente autocríticas e perfeccionistas, esse também é um perfil que pode levar à depressão. Como eu te falei, os nossos cuidadores às vezes erram e fazem a gente acreditar que não somos bons o suficientes. As pessoas que têm crenças de desvalor, de desamor, elas seguem acreditando que elas não são boas, mas a autocrítica fica muito persistente, a autocrítica fica muito exagerada. E isso, ao invés de fazer a pessoa melhorar, porque se a autocrítica fosse boa, todo mundo estava maravilhoso. Ah, sem dúvida. Mas é o contrário, né? Então a autocrítica, ao invés de ajudar a pessoa a desenvolver, a autocrítica faz com que ela cada vez mais trave, cada vez mais ela não goste dela mesma. Então é muito perigoso a autocrítica no sentido de deixar também com que a pessoa fique deprimida e insatisfeita. E o perfeccionismo da mesma forma, porque se você tem um perfeccionismo muito alto, você tem ali um patamar muito alto de tudo que você faz, você certamente vai ter uma autocrítica também muito exagerada. Elevada, sim, sem Isso. dúvida. E a perfeição não existe. E quando você busca, às vezes, muito a perfeição, isso faz te paralisar. Por exemplo, você precisa entregar um trabalho para o seu chefe. E ali você tem um horário certo para entregar aquele trabalho e você fica ali naquela planilha horas e horas. Quando você vai entregar, fala, não, tá bom ainda não, deixa eu melhorar isso aqui porque ainda não tá bom. E fica ali e perde o horário de entregar. Quando você entrega, o seu chefe vai estar insatisfeito com você. E aí, ao invés de você ficar satisfeito porque entregou um trabalho muito além da conta,
você vai ficar com a autocrítica também muito alta, porque seu chefe não ficou satisfeito Não com você por gostou causa de do toda tempo, forma, sim. né? Então acaba que se a gente tem uma crença de que eu não sou bom o suficiente, se a gente tenta atingir o perfeccionismo e não consegue entregar um trabalho no prazo, a gente acaba alimentando a nossa crença de que não somos bons o suficiente. Nossa, é um ciclo, né? É um ciclo. Então a gente vive alimentando as nossas crenças. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, saber questioná-los, buscar evidências para isso e com os nossos comportamentos, porque isso tudo vai fazer com que eu alimente a minha crença, de alguma forma e sem eu perceber. Sem dúvida. E agora a hora da 2CX, Érica, uma pergunta rápida e divertida pra gente. Todo mundo tem aquilo que conecta a gente ao melhor momento do dia. Pode ser aquele cafezinho que te dá um gás, um livro que te inspira ou até mesmo aquela música que te faz esquecer dos problemas. Para você, Érica, o que é que te conecta ao seu melhor momento do dia? Quando eu acordo, eu agradeço a Deus, ao universo, por tudo que eu tenho e faço uma meditação de 3 a 4 minutos, onde eu respiro, eu fico comigo mesma, no aqui e agora, percebo o meu corpo, minha respiração, os sons, e isso me faz conectar comigo mesma e passar o meu dia Preparar para o dia. preparada. Lições valiosíssimas. E falando em conexão, a 2CX está sempre ligada em oferecer a melhor conexão entre empresas, clientes, integrando tecnologia e humanização. Porque no final das contas, a gente só quer estar bem conectado, não é mesmo? Unimos tecnologia de ponta, Customer Experience e humanização. Resultado da fusão entre Calflex e VoxAge, somos a 2CX. Criamos soluções que ofereçam o que o cliente espera. Excelência nas interações. Somos obcecados por gerar resultados positivos através do atendimento e relacionamento. Aproximando empresas e clientes, otimizando processos, diminuindo custos, sem esquecer da personalização e adaptação que cada projeto, cliente, empresa e operações robustas merecem ter. 2CX. Aperfeiçoando o atendimento ao cliente com tecnologia e humanização. E agora eu queria tocar num assunto que para mim é extremamente crítico, não só como pai, mas como também líder, né, de equipes, que é falar sobre frustração. A sensação que eu tenho é que as gerações mais recentes, mais jovens, estão com maior dificuldade de lidar com as frustrações. Uma boa parcela dessa culpa é dos cuidadores, né? Sim, Nossa, sim. dos pais. Mas esse é um fenômeno mundial realmente? Está havendo uma dificuldade maior de lidar com as frustrações? Eu acredito que sim. A sociedade, ela cobra muito que a gente tenha sucesso, que a gente tenha dinheiro, que a gente seja bonito, que tenha uma família maravilhosa, viagens e tudo mais. E os mais novos, acredito eu, principalmente, eles querem vivenciar isso de uma forma muito rápida. E acaba que nós também, acabamos que a gente fixa muito no que a gente não tem. Então, a gente se compara com o outro, e o outro tem uma outra realidade, uma outra vida, uma outra oportunidade, e acaba que a gente olha para aquilo e acha que a gente é inferior, né? Então, a gente precisa observar a nossa evolução. Que ponto que eu estou agora? Eu estou 50%, eu estou no meio do caminho. Ok, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no 100%. Ok, mas o que eu fiz para chegar nesse 50%? O quanto eu evoluí? O quanto eu me esforcei? O quanto eu aprendi? O quanto eu errei?
Assim você não fica olhando para o futuro, para o resultado, para aquilo que está lá na frente. E você observando a sua evolução, você aceita melhor as suas frustrações. Porque às vezes a gente tem uma expectativa muito alta de algumas coisas e essas coisas não dependem só da gente. Muitas vezes a gente faz o melhor para realizar aquilo, mas depende de outras pessoas, depende de outras coisas Fatores acontecerem. externos, de forma geral. E eu tenho que entender que isso não é só responsabilidade minha, que faz parte de um todo. E que as frustrações, elas existem mesmo. E é através delas que eu vou aprender, que eu vou evoluir, que eu vou seguir por um outro caminho ou persistir no mesmo, sem me punir, me acolhendo e entendendo que isso faz parte da evolução. A frustração pode levar a um medo de rejeição de alguma forma também? Em que sentido? Quando você tem uma autoimagem, a gente vem construindo, né, na nossa conversa, ela está encadeada. Quando você tem uma autoimagem de si mesmo, você não tem um locus externo que te valoriza em relação àquela tua autoimagem, você se frustra por não ter conseguido a vida do outro, por exemplo, e aí você começa a desenvolver, então, vou chamar de uma fobia de ser rejeitado. Ah, sim. Geralmente quem tem uma crença de rejeição, talvez essa pessoa possa criar um pressuposto. Então, se eu agradar a todos, se eu for perfeito, eu não serei rejeitado. Então, escreve lá no livrinho de regras dela que ela tem que ser dessa forma para não ser rejeitado. E a vida não é assim, né? A vida tem altos e baixos, tem hora que a gente está muito bem, tem hora que a gente não está. E a pessoa acaba vivendo uma vida que ela não olha para ela própria e sempre está atendendo a necessidade dos outros e não a dela mesma. E quando às vezes ela acorda para isso, aí sim vem uma frustração, vem uma baixa autoestima, vem até uma raiva, porque ela atendeu muitas necessidades das outras pessoas, mas ninguém a valorizou por isso. Então vem muitas emoções em cima. Com uma carga emocional ainda de raiva mesmo. De raiva. Isso pode culminar numa violência, num crime, algo. Pensa você passar a sua vida toda tentando atender as necessidades dos outros e você percebe com o tempo que as pessoas não estão te valorizando, mesmo você fazendo tudo por elas. Porque você tem um pressuposto de que se eu fizer tudo pelo outro, eu vou ser aceito. E aí, com o tempo, você começa a observar que você não está sendo valorizado. Pelo contrário, às vezes você é até rejeitado. Sim. E isso faz com que sua autoestima fique ruim. Fique ruim. E eu gostaria de acrescentar, existe um movimento nos Estados Unidos, principalmente, mas está chegando no Brasil, que é para que as pessoas diminuam o consumo, né, enquanto seguidores de influenciadores de vidas positivas, vidas mágicas, tudo é lindo, né? Uhum. Você anda nos melhores iates, você faz as melhores viagens, né? Você anda nos melhores carros, você faz unbox dos melhores produtos e nem sempre, aliás, na maior parte do tempo, a vida não é assim. Isso. Então, esse movimento a gente vai botar aqui na legenda depois, na edição. É um movimento, né, que partiu dos Estados Unidos e as pessoas estão dando unfollow nesses influenciadores por justamente provocar esse efeito nas pessoas do inatingível, né? É sempre a cenoura ali na frente do focinho do cavalo. Né? Como se existisse uma perfeição, né? E isso não é atingível nunca. Sim. Né? Não existe essa vida onde você tem tudo maravilhoso, onde você está feliz sempre, está bem-humorado, bonito, com dinheiro, com saúde, com tudo.
né? E se fosse assim, isso é muito ruim também, não ia? Todos os dias, claro, com certeza. A gente precisa dos erros, a gente precisa dos desafios, a gente precisa das frustrações para que a gente consiga ir em frente, né? Sim. E, Érica, na sua página no Instagram, @psi.ericawod, depois a gente coloca aqui também na legenda. Você sempre faz muitas postagens com esses insights, né? Você traz esses insights, são pílulas ali, né, para fomentar justamente esse tipo de discussão. Tem uma que eu separei aqui, que eu gostaria muito que você comentasse, né? Por que é importante a gente enfrentar os nossos desconfortos? Para que a gente evolua, né? Por exemplo, a gente tem algumas emoções que elas são muito importantes para nós. As emoções, elas são como um combustível do corpo, é como o seu carro, que sem gasolina ele não funciona. As emoções, elas fazem parte da gente para a gente funcionar. Mas às vezes a gente evita lidar com essas emoções. Às vezes a gente evita lidar usando drogas, bebendo, ou às vezes a gente pensa que está tudo bem e que a gente não tem que lidar com aquilo naquele momento. Mas a gente passa por situações onde a gente tem que enfrentar o desconforto. A maioria das vezes, tudo que a gente quer na vida, ou se a gente quer conquistar algo, ou mesmo se a gente quer fazer um regime, a gente precisa lidar com algum desconforto. Quando eu evito de lidar com isso, eu não consigo evoluir, eu paraliso. É como se a gente tirasse um espinho na mão. Então, o espinho está ali, está doendo. Na hora que você puxa, dói. Mas depois é um alívio gratificante. Sim. Aquele desconforto, talvez assim, uma vergonha de ter que lidar com alguma coisa, de testar e desafiar o meu medo para poder conseguir algo, isso é muito desconfortável, é doloroso, mas se eu fugir disso, será que eu vou conseguir evoluir? Será que eu vou conseguir aquilo que eu quero, aquilo que eu valorizo? Como eu quero viver? Será que eu vou seguir em rumo disso? Então, por isso que é muito importante enfrentar o desconforto. O desconforto. Os desconfortos da vida. Todos. Muito bom. Érica, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a você. Nesse programa especial, fazendo a nossa parte, contribuindo com a campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Quer deixar contatos, Érica, ou prefere que depois a gente coloque na legenda? Depois você coloca na legenda, a gente coloca na legenda. Érica, psicóloga, a gente já deixou o arroba aqui, @psi.ericawod, mas está aqui na legenda. Agradecimentos mais do que especiais à tua disponibilidade. Obrigada a trazer a você. esses assuntos relevantes. Érica, obrigado mesmo. Obrigada pela oportunidade também, foi muito importante para mim. Imagina, que isso. E você já sabe, já falei, vou falar de novo. Se inscreveu? Então faz agora. Deixa seu like aqui no canal, segue a gente nas redes sociais para estar sempre conectado com as novidades e interações com os convidados ao longo da semana. Deixe suas perguntas nos comentários, direct, e-mail, sinal de fumaça, não importa. Interaja com a gente que nossa produção vai fazer chegar até os nossos convidados e vamos te retornar. Muito obrigado por ter você aqui mais esta noite. Até a semana que vem. Este é o Pod Talks. Nos vemos por aqui.